E vamos agora ouvir um baita juiz, o nosso professor Maurício Cunha, nosso coordenação aí, o coordenador da nossa pós, especialmente no IAD, né? Juiz, Minas Gerais. Vamos falar com ele aqui. Olha, a Danúbia do Verbo também está aqui, o professor Felipe Dalauba também está aqui. Está chegando ele, o professor Maurício Cunha. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Prazer imenso aí tá recebendo aí o senhor na nossa casa, que é o Verbo Jurídico, né? É verdade, professor Rubim, prazer enorme estar falando com você, meu amigo. É o nosso primeiro contato, né, bem da verdade, virtualmente, assim, um olhando para o outro. Ainda não tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, mas isso vai acontecer assim, terminar essa pandemia, e eu fico muito honrado em poder participar desse bate-papo, tentar contribuir com algumas ideias, né, com algumas coisas que nós temos em mente. Principalmente depois da fala tão brilhante do professor Colombo, né? Me sinto até constrangido aqui. Não sei se eu vou conseguir acrescentar alguma coisa a mais, mas enfim. Muito feliz. Professor Rubim, só mostrar aqui para todos que estão participando, olha que eles vão ganhar isso. Esse é o nosso magneto, né? Todos que se matricularem, eu estou com um exemplar aqui, então é legal para mostrar para todo mundo e dizer que essa pós-graduação, né, que nós estamos aí à frente, eu, o amigo, e também o professor Colombo, ela tem esse enfoque realmente prático, sem descurar em momento algum da parte teórica também, até porque as coisas acabam se engajando, né? E foi feita com muito carinho, né, com muita responsabilidade, com muito amor, então a gente espera que todo mundo aproveite bastante. Isso é bem legal, é um prazer enorme, uma honra estar aqui. Muito bem. Professor, não sei se o som está chegando muito bem aí, se pode chegar um pouquinho mais perto. Tá. Deixa eu chegar aqui. Eu estou ouvindo bem. Eu espero que os amigos estejam agora. Eu acho que o retorno de vez em quando falha um pouquinho. Mas vamos ouvi-lo aí sobre especialmente sobre essa sua prática como juiz, não é? No que toca as questões das tutelas provisórias. Queria saber do amigo como é que é o trabalho, como é que está sendo o trabalho do juiz home office e recebendo esse tipo de demanda. Talvez seja o tipo de requerimento que mais vem recebendo de tutela provisória nesse período de pandemia? É verdade, professor Rubim, é verdade. Espero que todos estejam me ouvindo. Estou tentando falar o mais próximo até do aparelho agora. Estou vendo meu querido amigo Murilo. O Murilo, que é um procurador da Fazenda, que é um baita de um profissional, um dos maiores processualistas que a gente tem aí da nova geração. Tem uma obra, aliás, excelente sobre prova científica, mas, enfim, o pessoal que está participando, meu colega, o Edson Sossai, também, que é magistrado aqui no estado das Minas Gerais. Enfim, são profissionais que conhecem bem essa nossa realidade. E olha só, Rubinho, olha que interessante, né? Eu sou titular de uma vara de juizados especiais. E a minha vara de juizados especiais, ela tem uma competência mista. Então, a gente trabalha ali com questões cíveis, com questões criminais e questões da fazenda pública. É claro que eu vou focar, principalmente agora, na questão da fazenda pública. Por quê? Por conta dessa competência mista que nós temos, nós acabamos recebendo pedidos de tutelas provisórias de urgência, de natureza antecipatória, notadamente, para quê? Para fornecimento de medicamento, né, a parte não tem condições de comprar, e aí, obviamente, ela ingressa pedindo para que o município, para que o Estado arque com esse medicamento. Realização de procedimentos cirúrgicos, né, nós tivemos já alguns pedidos envolvendo questão relacionada à obesidade mórbida também, muitos pedidos, diga de passagem, né? E outros, anulação de atos administrativos, né? Principalmente na fazenda pública, focando neles, são esses os pedidos que nós mais temos, né? São mais comuns. Quando a gente pega a relação particular, nós temos declaratórias de inexistência de débito acumuladas com pedido de danos morais, porque o nome foi indevidamente negativado, né? Enfim, e neste período de pandemia, né, a respeito do que tenha sido determinado na Resolução 313 do próprio Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, nós estamos percebendo, sim, pelo menos aqui no sul das Minas Gerais, né, na comarca onde eu atuo, que é Poços de Caldas, e aqui na região, nós estamos percebendo que pedidos de tutelas provisórias de urgência, eles continuam praticamente no mesmo nível do que nós já estávamos tendo
antes do home office, né? Nós estamos trabalhando em home office, sim, mas estamos trabalhando bastante. Eu até estava conversando com o meu assessor, professor Rubim, dizendo exatamente o seguinte: nós estamos tendo, parece-me que uma fase, um estágio, um período de estágio, pode ser de 3 meses, como se fosse o professor Colombo, de 4, de 5, eu não sei, mas é uma fase, um estágio que está muito sobrecarregado. Por incrível que pareça, a gente não tem a necessidade do deslocamento à sede do juizado, a realização de audiências, os contatos físicos com as partes, com os advogados, mas o home office, ele acaba sendo não só estressante do ponto de vista técnico, porque os pedidos de tutelas provisórias continuam, evidentemente, agora enquadrando na questão da urgência, né? Mas também a movimentação dos processos, né? Normal, embora os prazos estejam suspensos, né? Nós estamos movimentando os processos, decidindo, sentenciando e por aí vai. E é eletrônico, é eletrônico, professor, o cartório, os processos? Perfeito. Nós estamos naquela fase aqui de transição, nós estamos na fase híbrida, né? Juizados especiais sempre foi considerado, parece-me que um juizado ou uma parte do judiciário que não se tem muita preocupação, na verdade, e se olha com olhos diferentes da justiça comum, o que, na minha opinião, é péssimo, é horrível. Eu sou apaixonado pelos juizados, amo trabalhar com juizados, acredito que vou me aposentar por aqui, posso já com marca de entrância final, mas nós ainda estamos na fase híbrida. Nós estamos trabalhando com processos físicos e processos eletrônicos. A justiça comum já trabalha com processos eletrônicos já há bastante tempo. E como é que nós estamos lidando com os processos físicos também? Os pedidos que são formulados nesses processos físicos, nós estamos também despachando. Mas o grosso mesmo é através dos processos eletrônicos. Mas como é que chega o processo físico, professor Maurício? Aí como tem que deslocar fisicamente mesmo. Aí tem que deslocar fisicamente até a sede dos juizados. Nossa sede não é Mas como é que o advogado está acessando vocês aí? É uma curiosidade que eu tenho. Como é que o advogado ele vai se deslocar? Isso, ele se desloca fisicamente, ele vai até a sede dos juizados. A nossa sede não é no fórum, nós temos uma sede separada, não sobrado, somos em 2 varas de juizados aqui. Como eu disse, a comarca de entrância final, então tem realmente um movimento muito grande. Poços de Caldas é uma cidade com 160, 170 mil habitantes aproximadamente, mas vão lá fisicamente, protocolam. Nós temos funcionários que fazem rodízio durante todo esse período. Essa é uma determinação da presidência do nosso tribunal. E aí eles estão lá para receber. E aí, tanto o meu assessor, quanto também tem outro menino que trabalha lá comigo, eles passam todos os dias lá no juizado, vê o que tem de físico e encaminham, deixam comigo, ou eu vou lá mesmo também, posso ir lá também assinar. Enfim, isso nada vai ficar parado. Eu pergunto deixa eu só fazer um comentário, professor, com perdão da interrupção, porque eu tive um caso recente agora no interior aqui, que é Parobé, que é mais longe, e que o processo era físico, e eu acabei fazendo, por teste, uma petição assinando digitalmente a peça, com token em casa, com token da OAB, e mandando para o plantão do fórum, por e-mail. E o juiz recebeu a petição por e-mail. Sem dúvida. E alegando isso, que nesse período de pandemia, ele relativizaria essa exigência do protocolo do processo físico, né? Claro, e mais ainda, professor Rubim, em sede de juizados especiais, se a gente olhar o artigo 2º da Lei 9.099 de 95, ele diz que o processo em sede de juizados especiais tem que se orientar por alguns princípios norteadores, quais sejam oralidade, a simplicidade, a informalidade, economia processual e celeridade acima de tudo. Então não tem por que a gente também deixar de atender de forma alguma. Por isso que eu digo, eu acredito que nesse período, nós estamos no domingo agora, dia 19, a gente completa um mês praticamente, né, da quarentena do tribunal, justamente em razão das determinações do CNJ e também da nossa presidência. Nesses 30 dias a gente tem trabalhado muito. Seria muito bom que a magistratura viesse também a público e colocasse, né, o que está acontecendo nesse momento, porque para muita gente, principalmente para quem não conhece, para o leigo, acha que os juízes não estão trabalhando, acha que os oficiais de justiça não estão trabalhando, que escrivão não está trabalhando, que o oficial de apoio não está trabalhando. Essa é uma grande inverdade, né? A gente precisa entender que o sistema está funcionando de maneira diferente, mas não se isso signifique que nós não estejamos trabalhando. Pelo contrário, diga-se de passagem. E o que me chamou a atenção, professor Rubim, o
se o professor me autorizar, por gentileza, só comentar algumas decisões de alguns colegas em termos de concessão de tutela provisória. Alguns foram tutelas cautelares antecedentes, outros foram tutelas antecipadas em caráter antecedente. Eu já vi algumas incidentais também, tanto cautelar quanto antecipada. As tutelas de evidência, elas realmente não estão aparecendo, por razões óbvias também, é claro. Uhum. Mas, enfim, cautelar antecedente e antecipatória antecedente. Justamente eu anotei algumas aqui, por exemplo, um colega, juiz federal da primeira vara de Curitiba, suspendeu o pagamento de aluguéis para Infraero, relativamente à locação de serviço comercial no Aeroporto Internacional Afonso Pena, né, no aeroporto de Curitiba, suspendeu até o fim do estado de calamidade pública. Uma decisão do juiz, do colega da 8ª Vara Civil de Campinas, no estado de São Paulo, suspendeu o pagamento, né, por um restaurante localizado em praça de alimentação de um shopping também, tudo isso em sede de tutela provisória, do aluguel mensal mínimo e do fundo de promoção e propaganda também daquele shopping. Enfim, eu poderia falar várias decisões. Separei só essas duas aqui, não vou me prolongar, até porque eu acho que os amigos vão ficar cansados de ouvir. Mas a movimentação existe, né? E interessante. Nós temos que nos adaptar a esse tipo de situação durante esse período de calamidade pública, durante esse período, sem descurar de forma alguma. A gente não pode esquecer de forma alguma que nós estamos falando principalmente com direitos fundamentais, né? Recentemente teve um artigo, né, que foi publicado, acho que no Conjur, se eu não me engano, pelo professor Ingo Sarlet, justamente falando isso, né? É um período onde a gente precisa cada vez mais enfatizar a necessidade de proteção aos direitos fundamentais. E vou um pouco além, professor Rubinho, não sei se o amigo concorda ou não. É um período onde a gente tem que abrir algumas exceções. A gente não pode ser extremamente formalista, a gente não pode ser rígido, a gente não pode ser rigoroso. A gente precisa entender, claro, ninguém vai passar por cima de garantias constitucionais, ninguém vai passar por cima de princípios constitucionais, mas a gente precisa entender que há que se ter, pelo menos nesse momento, algum tipo de flexibilização. Não sei se o amigo concorda. O professor Ingo Sarlet, que é o meu coordenador da pós, né, de processo que eu faço na PUC, né? De propósito que eu falei dele. E ele vem nos cobrando, inclusive, produção científica aí, nesse período de quarentena. Eu concordo com o professor com relação às flexibilizações, e até faço essa pergunta que eu fiz antes para o professor Juliano, para saber a sua impressão sobre essa possibilidade de tutela provisória de ofício por parte do magistrado, não havendo requerimento da parte. O professor acha que há viabilidade, ou nesse caso, há possibilidade de flexibilização nesse período de pandemia, de uma regra que em tese impediria? Sim. Professor Rubinho, eu vou ser muito sincero, até por conta do que eu já escrevi em tese de doutoramento, e agora estou fazendo um estágio de pesquisa pós-doutoral na Espanha, em Girona. Conversei até um pouco com o meu orientador lá, que é o professor Jorge Ferrer Beltrán, que você com certeza conhece muito bem. A gente trocou algumas ideias muito rápidas nesse sentido. Nós não temos previsão, todos nós sabemos, os amigos que estão nos acompanhando, a gente não tem previsão legal no nosso CPC de 2015 a respeito da possibilidade de concessão de ofício. O que acaba acontecendo? Eu prefiro invocar a ideia do poder geral de cautela. O problema o poder geral de cautela, lá do 297, né, até a gente pode juntar 297, 294, 297, 301 e por aí vai. Se a gente pensar no poder geral de cautela, para estas situações específicas, eu acho que dá para a gente imaginar assim. Por exemplo, uma medida de arresto, sei lá, um sequestro, uma busca e apreensão, mas só para fins de aplicação do poder geral de cautela. Você simplesmente, numa determinada demanda onde não tenha o pedido expressamente formulado nesse sentido, eu ainda sou um pouco reticente. Eu acho que a gente tem que analisar caso a caso, eu concordo. A gente pode ser um pouquinho mais flexível, mas eu ainda estou com os dois pezinhos atrás. Eu não quero assim, passar por cima de princípio da inércia, princípio dispositivo, princípio da ação. Eu não quero, pelo menos, acho que nesse momento, né, a depender da situação, dá para você falar, não é o caso de concessão de tutela provisória de ofício. Então, inicialmente, essa é uma posição particular, eu sou contrário
ainda que nós possamos flexibilizar, mas flexibilizaríamos com o poder geral de cautela, com a adoção do poder geral de cautela. É interessante até mencionar isso, porque o professor, acho que é o professor Daniel Amorim, Assunção Neves, menciona isso no seu manual, salvo engano, não tenho certeza, mas ele comenta justamente isso, ele diz assim, como a gente não tem o poder geral, a gente não tem a possibilidade de concessão de tutela provisória de ofício, e por conta de interpretação, ele cita, se eu salvo engano, 1 ou 2 julgados do STJ, entendendo que o poder geral de cautela poderia ser aplicado também nas tutelas antecipatórias, ele fala assim, por que não pensar num poder geral de urgência, não só de cautela, porque usa a palavra cautela, parece que tem a ver tão somente com as tutelas cautelares, né, e não com as tutelas antecipatórias. Mas, enfim, é uma das expressões que ele utiliza e é uma das menções que ele faz na sua obra. Resumindo, eu penso que ainda assim não dá para a gente flexibilizar, exceto com a possibilidade de adoção do poder geral de cautela. Eu tenho, professor, sempre tive entendimento que o magistrado ele ingressaria num problema sério de imparcialidade dele, né? Influência no princípio dispositivo, e eu trago sempre um argumento que me parece bastante consistente, que é o seguinte, se nós entendermos que o juiz pode revogar a tutela provisória de ofício, nós teremos que concluir, consequentemente, que o juiz pode, de ofício, revogar a tutela provisória no processo. Né? E aí eu vejo uma situação, quando eu vi aí na prática essa situação como advogado, eu vi, na verdade, pré-julgamento da causa por parte do magistrado. Né? Porque eu nunca vi um juiz revogar uma tutela provisória e depois da sentença voltar atrás, em cognição exauriente, e dizer, gente, desculpem, tá? Eu errei, agora em cognição exauriente eu refaço o meu raciocínio jurídico, julgo procedente e restabeleço a tutela provisória. Em 20 anos de advocacia isso nunca me aconteceu. Não é? E eu teve um caso aqui emblemático que eu conto para os meus alunos e trago esse caso na nossa pós de processo civil contemporâneo, formação prática forense do verbo, um caso em que, num benefício previdenciário, em que havia uma juntada do laudo, o juiz ele fez o seguinte, em Viamão, aqui na região metropolitana. O juiz, o despacho foi esse, né? Vista as partes do laudo, o segurado tinha a liminar, ok? Então foi assim, vista as partes do laudo, de antemão, diante da conclusão do laudo, revoga a tutela provisória. Vista as partes sobre o laudo e se tem outras provas a produzir. Isso não é um pré-julgamento da causa, professor Cunha? Verdade. É verdade. Sabe o que eu acho, professor Binho? Eu fico pensando, eu vou fazer talvez não digo um contraponto, mas vou colocar uma pimentinha nessa história. A doutrina costuma mencionar, e uma parcela dela, na verdade, não são muitos, costuma mencionar o seguinte, por que não seria possível o juiz conceder uma tutela provisória antecipada, vamos supor, um fornecimento de medicamento que tenha sido postulado, o juiz concede essa tutela provisória de urgência, de natureza antecipatória. O feito está tramitando regularmente. Chega na hora de dar a sentença e ele fala assim, caramba, pensei bem, analisei aqui, mas eu não tenho, mesmo tendo concedido a tutela provisória de urgência para o fornecimento de medicamento, eu vou julgar improcedente o pedido inicial. Não faz mais sentido. O cidadão, em tese, pelo que ficou demonstrado no conjunto probatório, ele teria condições, por exemplo, de adquirir aquele medicamento. Que no início ele disse que não, por isso pediu a tutela provisória e o juiz deu. Aí ele julga improcedente. E aí vem uma parcela da doutrina dizendo o seguinte, que mesmo julgando improcedente o pedido inicial, ele poderia manter a concessão da tutela provisória anterior. Por conta do quê? Por conta de se tratar de um fornecimento de medicamento, por conta de se tratar de proteção à vida, né, o maior bem jurídico tutelado, etc, etc. Tomando isso por base, professor, eu não acho irrazoável esse entendimento doutrinário. Não acho mesmo, não acho. Não vou querer entrar na questão de dizer, poxa, seria até um ato, entre aspas, de caridade. Não é isso, altruísta, seja lá o que for, não estou entrando nessa questão. Na sentença. Seria na sentença. Ele julga improcedente e ele mantém a tutela provisória. Mantém a tutela provisória, porque ele sabe que vai demorar o recurso de apelação para ser apreciado, 4, 5, 6 meses, 7 meses, 1 ano, sei lá quanto tempo. E então, se não tiver recurso? E se não tiver recurso, professor? E se não tiver recurso, professor Cunha?
Pois é, aí não tem o que fazer. Aí não tem o que fazer. Aí você vai pensar assim, será que tem como ajuizar uma ação rescisória? Quem sabe? Uma das hipóteses lá do 966, será que a gente poderia pensar numa situação como essa? Mas no juizado tem ação rescisória? Não estou pensando em juizado, aí estou pensando na justiça comum mesmo. Não, mas se fosse no juizado, teria mais esse problema ainda. De não caber ação rescisória. Aliás, como a gente tem uma limitação probatória nos juizados e a gente tem uma limitação recursal, é um problema muito sério que a gente passa por ali, né? A gente passa muito sério. Por exemplo, nos juizados especiais estaduais, a gente nem tem agravo. Então, a gente tem embargos de declaração, a gente tem recurso inominado e a gente tem um recurso extraordinário. A gente fica nesses três. Se utiliza mandado de segurança? Utiliza-se, sim, como um sucedâneo recursal. Quando, por exemplo, você indefere uma gratuidade judiciária e aí você impetra o mandamos para a turma recursal, para ver o que a turma recursal vai decidir. Mas, enfim, eu penso assim, professor Rubinho, voltando só a essa questão da tutela provisória, para focar numa questão mais relacionada, talvez, à atividade judicante. Nós estamos passando por um problema muito sério. Essa semana eu fiz uma live, acho que foi na terça-feira, até pela Verbo, falando sobre fundamentação per relationem. E a gente carece de uma fundamentação mais qualificada, principalmente nas decisões relacionadas aos pedidos de tutela provisória, decisões que são proferidas em sede de juizados especiais. Eu tenho tido a oportunidade de viajar muito o Brasil, queria aqui apenas dividir isso, é uma experiência prática mesmo, pela Infam, pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, pelo meu tribunal, tenho viajado um pouquinho, e tenho percebido algumas decisões proferidas em sede de juizados, deferindo ou indeferindo esses pedidos de tutelas provisórias, mas decisões, com todo respeito, data máxima vênia, né, sem eira nem beira, como a gente costuma dizer, decisões sem qualquer fundamentação, ou seja, um nada jurídico, um ato jurídico inexistente ou nada jurídico, como diz a professora Tereza Arruda Alvim. E esse é um problema muito sério, porque a gente está falando só de postulação, e a gente tem que pensar também que o ato decisório, para que ele se mantenha, ainda mais num período de calamidade como esse que a gente está vivendo, ele também precisa estar bem redigido, bem fundamentado. Ou como diz o professor Marinoni, né, ele precisa estar justificado racionalmente. É isso que a gente precisa entender. A magistratura se limita em algumas situações, claro, isso já melhorou muito. Como eu ouvi o professor Rubinho falar do artigo 11, do 489, parágrafo 1º, a gente melhorou demais em termos legislativos, mas a gente precisa melhorar demais também em termos práticos. Colocar o que está na lei agora nas questões práticas e fundamentar melhor, porque esse é um problema muito sério. Nenhuma decisão vai se sustentar se ela não estiver bem fundamentada. Então não adianta nada todo esse esforço, claro, aumentou o número de pedidos de tutelas provisórias, todo esse esforço, essa estratégia processual sólida que é adotada pelos advogados para a obtenção de uma tutela provisória, e aí vem o juiz simplesmente e diz, olha, preencheu os requisitos aí do fumus boniuris, do periculum in mora, estou deferindo a liminar. Deferiu por quê? Onde está o fumus boniuris? Onde está o periculum in mora? Justifique, porque senão é uma decisão que não se sustenta. Já que o professor Colombo tem uma visão da advocacia, eu queria apenas colocar essa pimenta em relação à magistratura e um puxão de orelha assim, porque senão nada vai se sustentar. A grande verdade é essa. Pois é, professor Cunha, até hoje gravando a aula de vetores do novo CPC para o nosso curso, que o senhor aí, com muito orgulho, ingressou agora aí como nosso coordenador. Não, o orgulho é meu. Para dar essa sustentação nacional aí e esse reforço de peso em termos de doutrina, que a gente sabe que o senhor eu mencionei um dos enunciados antigos do Infam, quando entrada em vigor do novo CPC, eu fiz uma crítica muito forte à escola por ter se posicionado no primeiro momento contra a aplicação do 489 nos juizados. Eu sei que houve um debate, não foi por unanimidade esse posicionamento, muitos juízes se manifestaram contra, enfim, mas eu me lembro que teve um posicionamento da Infam nesse sentido. E mais recentemente eu falei em aula sobre o enunciado do Conselho da Justiça Federal. Eu venho usando muito esses enunciados que foram a partir de 2017, né, a respeito do novo CPC. O enunciado 37 ele é categórico, aplica-se aos juizados especiais o disposto nos parágrafos do 489. Qual que é a sua posição aí como doutrina e como juiz? Os dois lados do Cunha pensam de um mesmo jeito ou cada um pensa de um lado? Porque na prática,
para fundamental, o juiz vai ter que sentar na cadeira e gastar muito mais tempo. A gente sabe que na prática é diferente, né? Do que expor na teoria a importância do 489. Professor Rubinho, o amigo tocou num ponto que me é muito caro. Por quê? Porque eu venho trabalhando direito probatório, principalmente, e fundamentação das decisões judiciais desde o mestrado. E agora na pesquisa pós-doutoramento também. E se tem algo que eu me preocupo demais, até porque eu sou um servidor na acepção da palavra, né? Eu tenho o público, o povo, que paga meu subsídio, e aqui não é nenhum aspecto demagogo, porque não preciso disso, nem ninguém que está aqui, né? Eu tenho que ter um aspecto moral e ético, no sentido de saber... E porque é verdade, é verdade, né, professor? E porque também é verdade. Simples, é verdade. A gente precisa fundamentar porque eu tenho que dar uma satisfação para a sociedade, professor Rubim. As duas funções, né, as duas funções da fundamentação, uma endoprocessual, quando eu fundamento, eu justifico racionalmente para as partes, para que elas saibam das razões que me levaram a decidir daquela forma, e se não gostarem, que interponham os recursos cabíveis. E a função extraprocessual, no sentido de controle, até mesmo, né, controle democrático da atividade jurisdicional exercida. Então, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer, aplica-se o 489, parágrafo 1º, integralmente aos juizados especiais. Tem um enunciado do FONAGE, eu não me recordo, aliás, eu já vou até deixar bem claro, eu não uso enunciado do FONAGE em nenhuma decisão minha, em nenhum processo meu, por opção mesmo, eu não utilizo, não é uma crítica aqui que eu quero fazer aos enunciados do FONAGE, nem nada, mas foi uma opção, até porque enunciado é recomendação, né, você usa se você quer, não tem nenhum caráter obrigatório, mas tem enunciado do FONAGE expresso, dizendo que não cabe, não se aplica o 489, parágrafo 1º, juizados. Mas daí eu faço o quê? Eu participo dos fóruns permanentes, o professor Rubim conhece bem, do FPPC, né, organizado pelo professor Fred Didier Júnior desde a primeira edição. E nós temos um enunciado do FPPC que diz aplica sim. Aliás, foi um enunciado muito bem debatido, muito bem dialogado. E o amigo sabe também, o professor Rubim, todos os amigos que estão nos vendo, que para aprovar um enunciado no FPPC, hoje você precisa de unanimidade. Então tem 300, 400 pessoas lá na plateia e todos precisam aprovar, senão não será aprovado. Eu sou totalmente favorável, eu não posso tratar o jurisdicionado dos juizados de forma diferente do jurisdicionado da justiça comum. Por que na justiça comum eu tenho que aplicar o 489, parágrafo 1º, e nos juizados? Por quê? Porque o critério, a competência lá do artigo 3º é o porquê? Porque a gente lida só com causas até 40 salários mínimos, aquelas causas do procedimento sumário do 2752, porque a gente só lida com ações de despejo para uso próprio, ou com possessórias envolvendo bens imóveis até 40 salários mínimos? Definitivamente não. O jurisdicionado tem que ter o mesmo tratamento isonômico, seja na justiça comum, seja nos juizados. E é indiscutível que eu tenho que aplicar o 4 parágrafo 1º. Nós passamos por um sistema de fundamentação exauriente. Ponto final. Não tem nem discussão. Isso não há bom. Mas já propondo já o encerramento, professor Cunha, eu disse que tinha mais uma pergunta que eu gostaria de lhe ouvir e estava justamente dizendo que eu tô surpreendido positivamente em lhe ouvir, né? A gente sabe da qualidade do professor, sabe do histórico, da capacitação doutrinária, mas eu gostei muito das suas ideias e principalmente da sua compreensão como juiz. Eu acho que está faltando mais isso dentro da magistratura brasileira, não é? Eu noto essa dificuldade no processo civil do juiz ele se colocar realmente como o Código de Processo Civil estabelece, uma visão democrática de processo civil, em que as partes estão em igualdade de condição com o juiz, em que o juiz é um agente político do Estado, em que o processo não é coisa do juiz, em que o juiz não é o destinatário da prova, enfim, como várias expressões que acabam aparecendo, né? Eu também tenho um amor pelo direito probatório bastante grande, enfim, e talvez seja por aí que a gente vai conseguir nos aproximar cada vez mais, né, nesses estudos da prova e do Estado Democrático de Direito, né? Que me parece um dos professores que me parece que tem uma visão muito próxima da nossa, o professor Gaio Júnior, que tem uma concepção assim muito, lhe ouvindo, né? Me aproximou muito dessa visão que é mineiro também, não é? O professor Gaio. Verdade. Verdade. Ele é mineiro, se eu não me engano, ele é de fora. Não, eu tô lhe falando isso porque é a primeira vez que a gente está se falando, não combinamos nada, né? Então eu tô falando de coração realmente as minhas primeiras impressões.
positivas, digamos assim, dessa nossa parceria como coordenadores e desse nosso futuro aí de algum estudo em conjunto aí de processo civil, não é? Quem sabe que começa por aqui. Mas a minha pergunta seria, afinal, seria no seguinte sentido: o juizado, especialmente federal, professor Cunha, ele vem sendo criticado de uma maneira muito pesada pela forma, digamos assim, de uma redução daquele conceito de processo justo muito grande. Não é? A gente vê pouco contraditório, a gente vê pouca fundamentação, a gente vê um duplo grau de jurisdição na turma recursal que funciona pouco, ou seja, os pilares básicos do devido processo legal, ou do sistema de processo justo, ou de combate ao arbítrio do Estado, a impressão que se tem é que no procedimento comum funciona razoavelmente bem, mas no juizado cai muito esse tipo de garantia ao segurado. E aí, a colocação que no juizado federal, pela lei 10.259, diversamente da lei 9.099, o juizado federal é obrigatório e o GEC é facultativo. Qual que seria a sua impressão a respeito desses procedimentos do Brasil? Ele teria, porque eu lhe ouvi até com uma certa curiosidade, a defesa do juizado civil, né? Mas ele teria que ser obrigatório, deveria ser facultativo, deveria ser obrigatório e se implementar melhores condições de aplicação do devido processo legal dentro desse procedimento. Qual que é a sua visão a respeito desse cenário? Perfeito, professor Rubim. Eu peço desculpas aqui, até o meu pedestal que eu coloquei aqui, o celular, para ficar segurando aqui, ele está meio torto. Eu que não estou sabendo arrumar, peço desculpas, a imagem está um pouquinho torta, mas vou tentar ser o mais... Tá bom, né? Eu vou tentar ser o mais objetivo possível aqui. Até fiz questão de pegar uns livros atrás para mostrar que eu sou uma pessoa erudita, claro que não, né? Mas é só para iludir, só. Na verdade, os livros são para decoração. Estou brincando, são instrumentos excelentes para todos nós. Eu penso assim, professor, se tem algo que a gente busca, pelo menos essa foi a mens legis quando a 9.099 foi publicada. Qual que era a mens legis, né? Usando uma expressão do latim, do direito romano, a finalidade da lei. Qual era a finalidade da lei? Olha, nós vamos criar os juizados especiais, substituindo o antigo juizado de pequenas causas, né? Uma lei que era de 1984, salvo engano. Enfim, nós vamos querer desafogar um pouquinho a justiça comum. Para desafogar a justiça comum, nós vamos ter um procedimento mais simples, um procedimento sumaríssimo, como ele é assim chamado, mas na verdade ele não é sumaríssimo. A gente sabe. Ou seja, se a ideia foi desafogar a justiça comum, se a ideia foi fazer teríamos um processo menos oneroso em termos financeiros, não só na questão de tempo, né, mas também em termos financeiros. Se a ideia foi essa, mas não foram dadas condições para que os juizados especiais funcionassem plenamente, isso significa dizer que nós erramos na medida. Erramos, sim. Eu tenho um pouco de conhecimento, principalmente dos juizados estaduais. Professor Rubim, eu posso dizer sim. Em nível nacional. Os federais nem tanto, mas os nacionais eu tenho sim. Os estaduais, perdão, eu tenho sim. O que eu acho? Em termos procedimentais, a gente vê sim uma ofensa ao devido processo legal, né? E seria o substantivo due process of law. É o devido processo substantivo mesmo, já não é nem mais o formal. Eu diria, a gente está vendo uma ofensa muito grande desde a elaboração de lei, desde qualquer projeto de lei. A gente já começa a ver uma ofensa. Na prática, o que a gente tem percebido é cada vez mais, aí eu vou entrar um pouco no campo probatório, e isso evidentemente ofende o devido processo legal, a gente tem percebido muito cerceamento de defesa. O que eu caracterizo como cerceamento de defesa? Por exemplo, juízes fazendo julgamento antecipado do mérito, simplesmente porque deu uma revelia, às vezes tem prova oral a ser produzida, a inicial não traz nem elementos probatórios sólidos, o juiz já fala, pronto, não compareceu na audiência de conciliação, revelia. Por quê? Porque tem meta 2, meta 4, meta não sei o que do CNJ e eu preciso liberar os processos. Mas as coisas não funcionam dessa maneira. E dentro desse aspecto, que também, na minha opinião, é um desrespeito para com o jurisdicionado, o que a gente percebe é cada vez mais um cerceamento também da produção de prova pericial. A gente sabe que nos juizados especiais, a prova pericial que é cabível é a perícia que a gente chama de perícia informal. Claro que a formal não cabe, mas é preciso que cada magistrado trabalhe o caso concreto em si, a casuística, no sentido de dizer, olha,
A prova pericial aqui, ela não é tão complexa assim. Dá para a gente aplicar. Aquela prova técnica simplificada, prevista lá no nosso CPC, dá para a gente aplicar. Então, a gente precisaria corrigir alguns detalhes, alguns equívocos de percurso mesmo, professor Rubim, para que esse devido processo legal viesse à tona. Com o procedimento sumaríssimo que nós temos hoje, principalmente na 9.099, eu infelizmente quero dizer que a gente ainda está distante daquilo que eu entenderia como sendo razoável. A gente está bem distante. Eu tento, de todas as formas, de todas as maneiras, quem me conhece sabe disso, eu tento de todas as maneiras fazer prevalecer todas as garantias constitucionais em sede de juizados especiais. O due process of law, na sua acepção mais ampla, eu tento. E acredito que eu consiga, minimamente eu consiga. Talvez eu atrase o andamento de um feito, né? Eu ofenda a duração razoável do processo, mas eu não estou preocupado, eu vou ser muito sincero. Eu prefiro ofender a duração razoável do processo, mas jamais passar por cima de garantias como contraditório, como ampla defesa, ou seja lá o que for. Eu prefiro. E graças a Deus eu não extrapolo muito isso. Hoje eu tenho uma pauta bem enxuta. Eu consigo marcar uma audiência de conciliação para 30 dias. Se nós não tivermos um acordo, uma instrução, eu marco em mais 30, 40 dias. Ou seja, 2 meses, 3 meses, no máximo, eu já estou com o processo fechadinho, sentença e tudo mais. Mas a gente sabe que não é assim que funciona na grande maioria. Então, a gente precisaria de alguns ajustes. E mais do que isso, professor, eu vou encerrar aqui minha fala, porque eu sei que eu falo demais. Mas mais do que isso, eu vejo uma única forma de nós conseguirmos trazer celeridade que tanto se busca. Quando o nosso CPC de 2015 foi promulgado, né, e depois teve período de vacácio publicado, período de vacácio, entrando em vigência 18 de março de 2016, muita gente perguntava para mim assim, poxa, Maurício, agora a gente vai caminhar, porque agora acabou o agravo retido, não tem mais embargos infringentes, adotamos um sistema de precedentes, aí eu já comecei a falar assim, pera um pouquinho, peraí. Por que acabaram com o agravo retido? Ah, não sei, professor, acabaram. Por que acabaram com embargos infringentes? Ah, porque era um recurso que era pouco utilizado, né? Por que falam em sistema de precedentes? Será que a gente tem um sistema? Será que a gente tem precedentes? E essas mesmas pessoas que me perguntavam isso, falavam assim, pronto, agora o processo vai ser mais rápido. Agora a gente vai ter celeridade. A minha resposta sempre foi essa, professor Rubim. A gente só tem celeridade processual quando a gente acabar com as etapas mortas do processo. Usando uma expressão do professor Cândido Rangel Dinamarco. O que são as etapas mortas do processo? Voltando aos processos físicos, é processo parado no escaninho. É o famoso juiz ao, entre aspas, né? Juiz que fala ao MP, ao réu, ao autor. Ou seja, que não decide e vai só empurrando com a barriga. O que faz o processo ser mais rápido é você ter mais juízes, tramitar mais rápido, né? Mais juízes, mais servidores, mais estrutura material, mais estrutura humana. Essas etapas mortas serem efetivamente extirpadas. Se a gente fizer isso, a gente consegue. Para isso, a gente precisa ter um devido processo legal também pleno. Né? E dá para conciliar as duas coisas. Porque eu me lembro que quando foi debatido, por exemplo, a aplicação dos prazos em dias úteis no juizado, né? Falaram, mas isso vai ser contra o que é o absurdo? Eu não sei qual que o senhor vai dizer. Não, eu concordo contigo. Essa discussão absurda de ou não nos juizados, a gente nem precisava discutir. Porque isso vai contra a efetividade, mas a pergunta é, mas a efetividade está em dar parte um pouco mais de tempo para se manifestar, para fazer prova, para juntar documentos, para estabelecer o contraditório? Não é? O meu mestre, desde o mestrado na URGS, professor, sempre foi o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, né? Que trabalhou muito no formalismo do processo civil, esses conceitos de segurança jurídica, e nas nossas aulas, e parece que vejo ele falando agora, quando você também se manifestou, porque, na verdade, há uma grande pergunta que tem que ser feita, é essa, né? Qual que é o fim primário do sistema? Quando a gente coloca a efetividade como fim primário do sistema e abre mão da segurança jurídica no sentido da qualidade da prestação de jurisdição, a gente está cometendo um erro gravíssimo. Né? E me parece que a lógica do juizado, ao trabalhar esse conceito, ela inverte todo o sentido do processo justo. Né? E aí fica difícil correr atrás depois para equilibrar o sistema, né? Porque tu parte de uma premissa equivocada. Essa sempre foi a minha convicção e realmente que o sistema ele tem que primar pela qualidade da prestação, mesmo que ele dure um pouco
um pouco mais. E aí, falando também como advogado, eu tenho certeza que os meus clientes, eles preferem processos que durem um pouco mais, mas que a gente tenha uma qualidade maior com relação à certeza que vai se exigir do Poder Judiciário em termos de decisão final, do que um resultado mais imediato, em que ele simplesmente vire um jogo de caro coroa, né? Ou roleta russa, aí, como alguns estão dizendo na rua, porque realmente o Poder Judiciário, quando ele vai muito rápido, ele pode cometer equívocos realmente gravíssimos, né? Nesse seu exemplo, me parece interessante, de cumprimento de meta, você acaba invertendo totalmente a lógica do sistema e se torna perigoso, né? O Poder Judiciário nesse sentido. Concordo plenamente, professor Rubim, concordo. Apenas um adendo, eu acho que eu sou, de certa forma, eu remo um pouquinho contra a maré, talvez pague até um preço alto por isso, não sei, mas, por exemplo, nos cursos de formação dos novos colegas, não só do meu tribunal, como também já participei de cursos de formação de colegas de outros estados. Eu costumo sempre dizer o seguinte, professor Rubim, pensem, né, que vocês vão precisar aplicar todas as garantias constitucionais. O processo vai ter que demorar o tempo que ele tiver que demorar, mas nunca passem por cima das garantias constitucionais. Nunca deixem de observar os direitos fundamentais, nunca deixem de conhecer o artigo 5º da Constituição. Acima de tudo, né, sejam respeitadores do devido processo legal, permitindo amplo acesso à justiça, mas ao mesmo tempo observando o devido processo legal. Dá para fazer isso em sede de juizados? Dá para fazer. Dá para fazer. É só a gente ter um pouquinho mais de paciência. Quando você fala de meta 2, meta 3, meta 4, é claro que isso é um punhal que está ali sempre na cabeça do magistrado, dizendo, eu preciso produzir. Aí ele fala assim, mas eu vou produzir com qualidade? Não dá, porque a meta 4, a meta 8 me impede. Então vou liberar o mais rápido possível, sem qualquer fundamentação, sem qualquer respaldo. Isso é pior, porque se você não fundamenta bem, qualquer ato decisório, o que pode acontecer? Pode ser alegada nulidade lá na frente. Aí volta tudo a estaca zero. E aí a celeridade vai embora. Então um pouquinho de discernimento do jogo de cintura, né? É razoável. É bem interessante esse raciocínio, concordo plenamente. E agora, pensando junto no que a gente está construindo sobre os juizados, tem esse argumento da ação rescisória que parece que ele reforça, né? Se nós tivermos realmente um processo de segunda classe que tem uma dificuldade de acesso no recurso especial que não existe, recurso extraordinário também não é? Teve até essa piada, esse meme do coronavírus, que ele é o mais difícil de entrar no STJ, porque não passa pela súmula 7. Então, se a gente não tem instância extraordinária, as instâncias excepcionais no juizado, a gente não tem ação rescisória, e se a gente admite um processo de segunda classe nas instâncias ordinárias, a gente não vai encontrar um processo justo em lugar nenhum mesmo. Eu concordo plenamente. Em nenhuma etapa. Concordo. E às vezes a gente fica com discussões tão etéreas, né, professor Rubim? Só voltando à questão dos prazos em dias úteis, para mim isso era uma discussão completamente desnecessária, etérea. Por quê? Porque a gente não... São dois argumentos que, para mim, acho que não tem como você sustentar. Por exemplo, por que não aplicar prazos em dias úteis nos juizados especiais? Nós não temos regras sobre prazos na 9.099. E a aplicação subsidiária do CPC, isso já era o suficiente para falar. Os prazos processuais nos juizados marcados em dias serão em dias úteis. Mas precisou se mexer na lei. Criou-se um novo artigo, o 12A, para dizer que os prazos vão correr em dias úteis. Ou seja, a gente precisa repensar, sem sombra de dúvidas, o funcionamento, a sistemática dos juizados. Eu começaria, professor Rubim, apenas para finalizar da minha parte, eu começaria para que a gente pudesse ter uma organização melhor em sede de juizados especiais, com melhor infraestrutura da justiça especializada. Quando eu falo de infraestrutura, é infraestrutura humana e material. Se a gente conseguir isso, o resto vai caminhando. Devagarzinho vai caminhando. Muito bem, professor. Eu queria agradecer a todos que se manifestaram, né? A gente passou demasiadamente aqui do nosso horário. Já temos uma outra gravação de 1 hora disponível com o professor Juliano Colombo. E queria agradecer aí ao Verbo Jurídico por dar esse espaço para a gente debater um pouco de processo civil, não é? E o professor Cunha, por favor, faça um convite final aí para o nosso público aí que está, quem sabe, esperando para começar uma nova pós, essa nossa alternativa do IAD
em processo civil, no verbo jurídico, sua expectativa aí das suas aulas e começar a lecionar nessa pós de formação prática, que convite poderia fazer para os nossos colegas, nossos amigos aí que estão nos ouvindo e vendo. Perfeito. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas, professor Rubinho. Eu falei demais, talvez esteja até um pouco mais exaltado, peço desculpas. É só a vontade de querer trocar ideias, né, e passar para os amigos aí. Peço desculpas mesmo. Mas reforçar esse convite. Para mim é uma honra, um orgulho muito grande estar tanto com o amigo Rubinho quanto com o amigo Colombo nessa empreitada. Como eu disse, é uma pós-graduação feita com muito carinho, uma pós-graduação feita com muita responsabilidade, com esse viés do processo civil contemporâneo e da prática forense mesmo, como a gente disse no início. Ou seja, a gente vai focar, claro, na teoria, porque esse é o nosso objetivo, mas jamais descurando, focar na prática, perdão, mas jamais descurando do aspecto teórico. A gente vai conjugar as duas situações sem sombra de dúvidas. Eu estou muito empenhado, né, porque tudo foi feito com muito carinho, com muito amor e responsabilidade para todos nós. E vou reforçar para os amigos que chegaram agora há pouco, né, o Vadimeco, né, que será dado para cada um que se matricular na nossa pós. Está aqui, olha. Quem entrar na pós EAD, não é sorteio, vai ganhar o seu Vadimeco, né? Vai ganhar na inscrição o seu Vadimeco. E é interativo, né? Ele está completamente atualizado, ou seja, é um baita instrumento, uma baita ferramenta aí para todos. Então, venham conhecer a nossa pós, nós estamos, assim, muito animados, eu tenho certeza que não irão se arrepender, tenho absoluta convicção disso. Tá bom, professor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Também agradecer ao professor Juliano Colombo, que participou no primeiro horário. São os 3 coordenadores aqui da nossa pós-graduação do Verbo Jurídico. Vocês têm os contatos do Verbo, os acessos do Verbo, do site do Verbo, para poder fazer essa inscrição no IAD, e vão poder sempre contar com a gente, tenho certeza, né? Os professores coordenadores são absolutamente acessíveis, não é? E estão com vocês aí para a gente debater, se atualizar em processo civil, não é? Processo civil se estuda a vida inteira, não é? A hashtag que eu gosto de usar, a hashtag vivemos de processo, não é? Vivemos 24 horas de processo e esperamos então, né, professor Cunha, vocês na nossa pós-graduação do Verbo nesse ano de 2020. Obrigado, professor, boa noite, colegas que nos acompanham. Pós de que mesmo, Leide? Pós em processo civil contemporâneo e formação prático forense no Verbo Jurídico, com a coordenação do professor Maurício Cunha, Fernando Rubim e Juliano Colombo. Boa noite a todos. Boa noite, até a próxima. Professor. Até mais.